Antes de começar o tema de hoje, quero te contar algo sobre a forma como eu crio nos insights junguianos. Os vídeos que você vai encontrar no meu canal não seguem fórmulas, nem se encaixam num padrão. São feitos de forma intuitiva e espontânea. Tendo como base os ensinamentos de Jung, eu falo a partir de reflexões que emergem quando olho para o mundo e para mim mesma com honestidade. E é com esse espírito que hoje eu quero falar com você sobre o lado sombra na educação dos filhos. Este vídeo nasceu de um desconforto inquietante sobre como lidamos com as crianças e mais ainda com a nossa própria sombra ao educá-las. Mas afinal, o que é a sombra, segundo o psicólogo Jung? Ele nos ensina que todos carregamos dentro de nós uma parte inconsciente chamada sombra. Ela é tudo aquilo que foi reprimido, esquecido, negado, tudo que não encaixava no ideal de quem deveríamos ser. Mas ela continua viva, esperando um lugar para se expressar. E onde a sombra encontra esse lugar? Muitas vezes nas relações mais próximas. E com as crianças isso se torna ainda mais visível. Mas como ela se manifesta na educação, a sombra? A educação dos filhos ou de qualquer criança com quem convivemos pode se tornar um campo fértil para a projeção da nossa própria sombra. Projeções como a raiva contida que explode num grito desproporcional, o perfeccionismo que exige da criança mais do que ela pode dar, a tristeza que se disfarça de rigidez, a pressa que silencia a curiosidade do outro. E tudo isso pode acontecer mesmo você querendo fazer o melhor. O perigo está justamente aí, na boa intenção inconsciente. Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E na educação isso significa projetar nos filhos nossas dores não resolvidas. Disciplina com empatia, limite com presença, sem castigar o instinto, nem sufocar a alma da criança. É nesse equilíbrio que se forma um caráter, um ego saudável, capaz de integrar a sombra e não ser dominado por ela. Muitas formas de educação ainda tentam domar a criança, sufocando sua espontaneidade, criatividade e até a sua raiva legítima. Entretanto, quando sufocamos a raiva, o desejo, a curiosidade, sufocamos também a vitalidade. E, com o tempo, a criança aprende a reprimir partes essenciais de si mesma, criando uma sombra própria, ainda em formação. Essas partes rejeitadas voltam depois, na adolescência, na vida adulta, às vezes como ansiedade, agressividade desmedida ou vazio existencial. Mas aqui é importante fazer uma ressalva. Na psicologia de Jung, falar em não reprimir não significa incentivar a permissividade. Hoje em dia, algumas correntes pregam que
toda repressão é nociva, que a criança deve ser deixada livre, sem correção, sem frustrações. Porém, Jung não falava da ausência de limites. Ele falava de consciência. Há uma linha tênue entre reprimir de forma violenta e educar com firmeza amorosa. A criança precisa sim de contorno, de estrutura, de referência. Ela precisa experimentar a frustração de forma saudável para amadurecer seu ego e desenvolver autonomia. O risco da permissividade total é criar um filho ou filha sem chão psíquico ou emocional. Onde tudo é possível e permitido e nada tem consequência. E isso gera angústia, não liberdade. Jung nos convida a educar com discernimento. Reconhecer a sombra não é dar vazão cega aos impulsos, mas acolher o que emerge e escolher como expressar isso de forma construtiva. Agora, o adulto que educa também precisa se educar. Educar os filhos é inevitavelmente um processo de autoconhecimento. A cada pergunta que a criança faz, algo em nós também é questionado. A cada limite que tentamos impor, somos testados em nossos próprios limites. É por isso que Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor. É preciso coragem para olhar para dentro e humildade para dizer: eu também não sei tudo e tudo bem. Concluindo, a sombra, quando reconhecida, deixa de ser um inimigo silencioso. Ela se transforma numa fonte poderosa de transformação. Quando olhamos para a nossa sombra, na relação com os filhos, abrimos espaço para vínculos mais verdadeiros, mais humanos e curativos. E a criança sente isso. Sente quando o adulto está presente de verdade, não como um personagem perfeito, mas como alguém inteiro. Enfim, se este conteúdo te tocou de alguma forma, te convido a continuar refletindo. Talvez seja uma criança interior escutando, ou sua sombra sussurrando algo. Não precisa concordar com tudo, apenas sinta. Se quiser continuar essa jornada, te convido a ficar por perto. Até o próximo mergulho. E não esqueça de deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Até breve!